Ao longo da manhã de hoje temos assistido a entrevistas, debates, reportagens e programas que pode rever na sua televisão a qualquer momento e de forma muito simples. Basta aceder à posição 420 do seu operador. Se o seu operador for NOS, Vodafone ou Novo, pode navegar nas gravações dos últimos dias. Se tiver Mel, basta carregar no botão vermelho ou no botão azul e selecionar a app Portugal Digital Summit. No próximo painel de debate, moderado por Nuno Mota Gomes, que esta manhã nos está a acompanhar, vamos falar sobre as principais inovações em tecnologia de materiais e sobre as suas aplicações em novos produtos e experiências. Olá, bom dia, bem-vindos de novo a mais um painel no Portugal Digital Summit. Nos painéis anteriores tivemos a oportunidade de falar de proteção do consumidor, estratégias de marketing digital e como tudo isto influencia o e-commerce. Mas nada disto funciona se não houverem métodos de pagamento adequados e também uma distribuição a tempo e horas. Neste painel tenho a companhia de Tiago Ombe, diretor da Redunic, e Rui Jorge Santos, responsável por soluções empresariais no CTT. Bom dia aos dois, muito obrigado pela vossa presença. Rui, vou começar por si. Em primeiro lugar, vamos voltar a falar aqui da pandemia. Como é que os CTT conseguiram dar resposta a esta explosão de encomendas que assistimos? Sim. Portanto, os CTT tiveram aqui uma responsabilidade fundamental durante este período. Portanto, nós sabíamos que não podíamos parar e não parámos. Portanto, nós continuámos a ter os nossos 5.000 carteiros na rua, as nossas 2.000 pessoas nas lojas, mas com um fator acrescido de complexidade, que foi o aumento brutal no número de encomendas. Portanto, nós estamos em peak season desde abril, com aumentos acima de 50% face ao período homólogo. E a forma como nós preparámos foi um trabalho que já tem sido feito desde já há muito tempo e que agora materializou-se e beneficiou desse trabalho. Portanto, o facto de termos duas redes, uma rede base e uma rede contratada, ajudou, mas também, obviamente, reforçámos capacidade em termos de pessoas, em termos de horários também, em termos da forma como as equipas estavam montadas, mas também beneficiámos em parte do contexto. Portanto, o aumento da produtividade foi substancial, porque o sucesso das entregas era muito maior. Portanto, as pessoas estavam em casa, era muito mais fácil entregar encomendas e porque também beneficiávamos de haver muito menos trânsito. Portanto, a capacidade de entrega e a produtividade ajudou a superar este desafio, sendo que ainda se tornou mais difícil a partir de junho, quando o desconfinamento começou a ser mais notório e quando o B2B voltou a recuperar. Portanto, a explosão deu-se muito mais no B2C, o B2B infelizmente parou um bocado durante esse período, mas a partir de junho então tornou-se ainda mais complexo de gerir, porque não só o B2C continuava em alta e continua, como o B2B começou a recuperar e portanto a conjugação de todos estes fatores tem sido um desafio muito grande. Então quer dizer que agora que já passámos a fase mais crítica desta pandemia, por assim dizer, porque as pessoas já não estão em casa a fazer encomendas e já se deslocam às lojas físicas para fazer algumas das suas compras, ainda continua a ser um grande desafio os CTT acompanharem esta digitalização que está agora, as pessoas experimentaram e já não querem ir à loja, é isso? Sim, esta mudança acreditamos que é estrutural. Portanto, as pessoas perceberam que de facto as compras online têm uma boa experiência associada, em muitos casos melhor do que uma experiência em loja, pela conveniência, mas o período crítico ainda não passou. O período crítico ainda está neste momento para chegar. Portanto, nós estamos a estimar que o peak season de agora do Natal também vai acompanhar o crescimento que tem sido até agora. Nós temos estado a ter recordes sucessivos ao nível da história do CTT. Portanto, nós continuamos mês após mês. Setembro foi o mês com o maior volume de encomendas de sempre do CTT. E, portanto, no Natal acreditamos que ainda vai haver um fator extra, que é, nós já estamos habituados a que no Natal tenhamos filas nas lojas, não é? Nos últimos dias. Agora ainda vai ser pior, porque as lojas têm restrições e, portanto, não podem ter tanta gente dentro das lojas e, portanto, as pessoas se calhar vão se virar ainda mais para o online para satisfazer as suas compras de Natal. Tiago, durante a pandemia assistimos a uma mudança
um disparo de encomendas online, mas também uma mudança de um pagamento físico. Como é que descreve esta mudança? Surpreendeu ou não? Esta mudança houve uma mudança efetiva e foi muito acelerada agora. Ou seja, isto havia uma tendência que estava a acontecer nos últimos tempos de passar a haver, falando de pagamentos físicos, um pagamento normalíssimo com um cartão num terminal para começar a fazer por via de contactless, ou seja, sem contacto com o terminal. O contactless era algo que nós andámos há muito tempo a incentivar e porque o contactless substitui a moeda, por isso o contactless pode ser algo que a pessoa começa a pensar em ser uma coisa muito prática, em cujo o pagamento não tenha que ser com pensar, isto tem que ser acima de X valor. E por isso o que aconteceu foi com esta pandemia, as pessoas começaram a perceber que o contactless trazia realmente vantagens enormes. Por isso, para ter uma ideia, nós crescemos em termos de transações com contactless qualquer coisa como 300%, mais propriamente 288%. E isto é a revelação do que as pessoas querem. Outra coisa muito curiosa que vimos foi o ticket médio, ou seja, o valor médio de transação em terminal físico via inserção de cartão ou via contactless, o ticket médio de inserção de contactless passou para metade da outra, ou seja, o ticket médio era cerca de 40% em termos de terminal, do cartão, compras com cartão, e para o contactless passou para 20%. Eu antigamente sentia-me algo restringido em ir pagar o meu café com um cartão. Hoje em dia, por acaso, não pago com um cartão, pago com um telefone, por isso uso o meu telefone onde tenho os meus cartões, escolho o cartão que quer pagar e aproximo o telefone. A experiência, como agora se fala muito do user experience disto, é extraordinária, porque a compra é muito mais rápida, além de muito mais rápida, aquilo com uma de duas, ou com um touch, ou seja, com um dedo, ou com um reconhecimento facial, valida uma compra e deixa de andar com o dinheiro, basicamente é isto. Por isso, o meu café diário custa 55 cêntimos, eu posso depois dizer onde é, fora sem andar online, e a verdade é que o meu café diário passou a ser pago sempre com o meu telefone. Por isso eu tenho em permanência um dos sistemas operativos, que é o iOS, que funciona já com cartões assim. Por isso a evolução foi esta tendência de contactless. Havia alguma resistência, eu acho que essencialmente por pouco conhecimento de. Atualmente as coisas não estão assim, por isso vimos isso. Dois, é outro ponto muito importante na parte física, que havia certas atividades que resistiam ao terminal com uma ideia um bocadinho antiga de que é uma coisa estupidamente cara que lhes leva muito da margem. Então, isso quer dizer que, no geral, as pessoas rejeitam sempre uma mudança, não é? Mas depois de março já nada volta a ser como antes. Não. Acredito piamente que não, porque a grande questão é muito mais prático começar a andar com um telefone no bolso do que ir a um multibanco, levantar dinheiro, andar com trocos, moedas e tal. Por isso, isto não volta para trás. Quer dizer, aliás, nós estávamos atrasados em relação à Europa. Na Europa, e não vale a pena muito longe, aqui em Lado, em Espanha, já 80% dos pagamentos são feitos via contactless. E ainda estive em Espanha janeiro, fevereiro, por aí, antes da pandemia, lembro perfeitamente que dei o cartão e a senhora afastou-se, como que diz, mas o que é que estás a fazer? Não? E chegou-se com o terminal à frente. E esta dicotomia vai alterar, aliás, está a alterar e vai ser cada vez mais. Já vamos lá falar das tendências, Rui. Agora gostava de lhe perguntar, houve algum tipo de iniciativas tecnológicas que os CTT criaram, sobretudo para apoiar pequenas empresas durante a pandemia que estamos a viver? Sim. Portanto, a nossa resposta a este período de pandemia não foi só pela parte das operações que já falámos, mas também foi pela parte de tecnologia e de apoio às PMEs, onde percebemos que era muito necessário tentar trazer o tipo de empresas que ainda não estavam no digital e mesmo aquelas que já estavam, tentar ainda ajudá-las mais, porque era necessário manter a proximidade com distanciamento e, portanto, estas duas variáveis eram necessárias conjugar e, portanto, apostámos aqui num conjunto de ferramentas que desenvolvemos aqui em tempo recorde. Obviamente que a nossa plataforma DOT, em parceria com a Sonai, já tem muito mais tempo e também teve uma explosão durante este período. Mas criámos aqui outro tipo de iniciativas, por exemplo, a criação de lojas online, que é uma plataforma onde com alguns cliques eu consigo criar uma loja online e onde criámos mais de 1000 lojas nesses primeiros meses, portanto, para ajudar aqui médias empresas e pequenas empresas a terem a sua própria loja online. O próprio protocolo que fizemos com a ANF
também para ajudar a distribuir no próprio dia medicamentos. Feiras digitais, portanto, nós trouxemos feiras que normalmente eram físicas e que obviamente foram canceladas. Trouxemos esse conceito de feira para dentro de uma plataforma e dar aqui o exemplo da feira que está hoje em curso, que é a Feira da Castanha em Sernancelho, e que nós tivemos um período de pré-reserva e que em um dia vendemos uma tonelada de castanhas pela internet. Portanto, é espetacular. Algo fantástico. E por fim, a plataforma CDT Comércio Local, que é baseado numa aplicação onde eu tento trazer os comerciantes mais pequenos, os comerciantes de mercearias, do mercado, tentar trazê-los para dentro do marketplace, moderado e curado município a município, portanto, com o apoio das câmaras municipais, e tentar trazer esses comerciantes que normalmente até podem ter mais dificuldades digitais em entrar neste tipo de marketplace e que possam, no limite, aumentar o seu número de clientes, aumentar a sua abrangência e, esperamos que não, mas no limite, se houver confinamentos, que eles possam continuar a vender. De forma mais prática, como é que alguém que se quer iniciar neste mundo do comércio digital, o que é que deve e o que é que não deve fazer? Ou seja, quais são os primeiros passos? Sim. Deve apostar em soluções integradas, portanto, não deve querer fazer tudo por si só de uma vez. Portanto, aproveitar este tipo de plataformas que eu referi há pouco, seja as lojas online, seja o comércio local, são plataformas que já têm tudo integrado, já têm os pagamentos, já têm as entregas, já têm a logística, portanto, essas plataformas ajudam muito porque permitem que os comerciantes e que as empresas se foquem no seu core, tentar arranjar produto e vender produto. E por outro lado, quando entram nestas plataformas, devem começar, como qualquer negócio, devem começar pequeno, mas almejar serem grandes, mas começarem pequenos com poucos produtos, com aqueles produtos que já sabem que têm mais sucesso, porque quando entramos para o mundo online, a reputação é uma coisa que rapidamente se espalha, portanto toda a gente consegue posteriormente saber se aquela loja tem boa ou má reputação e portanto convém de facto quando eu entro esteja bem preparado e esteja preparado para dar resposta às encomendas, por exemplo das castanhas, quer dizer, se ele não tivesse produto era... Houve casos de sucesso então nesta pandemia? Houve bastantes casos de sucesso, portanto, não só nas feiras como eu referi das próprias lojas online que neste caso foi mesmo um caso quase de vida ou de morte. Se as pessoas não se tivessem virado para o online, não tinham outra forma de vender. Ok. Tiago, se eu quiser montar o meu negócio, também tenho que otimizar o meu método de pagamento, o mais adequado. Como é que se processa nas plataformas digitais tudo isto? Nós, com esta história da pandemia, houve aqui fatores muito curiosos, quer dizer, e houve aqui tendências que não estávamos à espera, mas que tivemos que reagir com alguma rapidez, para não dizer bastante. Nós, em termos, e só voltando atrás à parte dos físicos, e só para vos cerrar um ponto que me esqueci, nós batemos este ano recordes históricos de colocação de terminais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas, e voltando à história de como é que é a experiência, as pessoas, quer dizer, as lojas, o comércio percebeu que tem que pagar um terminal. Passando para a parte não física. A parte não física reveste-se de N formas de pagamento. Nós reagimos e fizemos uma coisa que nós designámos de At Payments, e esta At Payments é uma coisa tão simples quanto uma loja, que pode não ser uma loja, pode ser um mero site, e por isso já vou aqui um bocadinho ao corrido disso, porque estamos a trabalhar em sintonia e não ao contrário, mas pode ser eu ter o meu site onde sei fazê-lo, porque hoje criar um site demora qualquer coisa como um dia, mas que não tenho pagamento integrado. O que nós fazemos é a solução mais simples que tivemos, e já vou dizer onde apareceu imenso, que é um link que eu carrego aí e a plataforma de pagamento é a minha. Por isso, com toda a segurança que é preciso ter e com toda a capacidade de no imediato estar. Mas depois começaram a aparecer outras coisas, começaram a aparecer, isto dentro de base, a mercearia, e eu recordo-me sempre uma mercearia ao lado de casa da minha mãe, que tem 82 anos, acabei de 83 mesmo, em que teve medo e deixou de ir à rua, que não nos queria receber em casa, a mim e os meus irmãos, e por isso como é que se podia fazer uma entrega da comida, e por isso falou para a mercearia, onde sempre fez compras, e disse, olha, venham cá entregar.
mas depois não tinha dinheiro em casa e não ia ao multibanco levantar. Por isso, este foi um problema, pequeninos, parece que não tem processo nenhum, mas que tem. Então, este Ed Payments pode fazer-se por 3 formas. Uma é um link no site, 2 é um SMS ou outra é o WhatsApp. Por isso, nós, com qualquer das 3 formas, o pagamento é feito numa plataforma segura, em que o comerciante sabe de imediato quando é que foi o pagamento e o cliente sabe no final. Esta é a solução que teríamos a base. Outra solução básica, mas depende do negócio, que nós fizemos de imediato também e reforçamos, foi o pagamento de serviços, conhecido com a entidade, referência e montante, e isto tem sido, obviamente, muito requerido. Portanto, que a adesão a estes 2 tipos de pagamento são grátis, ou seja, nós não cobramos nada por adesão, cobra-se um FII por transação. Depois começamos a ir para coisas mais complexas, que é desde integrações com as lojas que o Rui há pouco falava, e essas integrações são fundamentais. Nós temos acordos com as grandes lojas, as Manjetos, as Shopify desta vida, que são as grandes lojas de e-commerce que existem. Temos integrações prontas, os chamados plugins, a ligar, aquilo no fim de contas é agarrar naquilo, está a ligar e está a transacionar. E depois temos as soluções mais complexas, por isso temos estruturas de lojas muito grandes, os grandes comerciantes de online, em que temos soluções completamente à medida. Ou seja, aí não é um desenvolvimento, enquanto este é de payments, eu de manhã para o fim da manhã está a trabalhar, assim como as referências de multibanco, já o mesmo não se passa, obviamente, com... E nas lojas, na verdade também está nas lojas já pré-feitas, diríamos. Nestas soluções não, mas depois conseguem dar uma informação e uma gestão diferente. Estamos a falar de negócios de diferentes dimensões. Voltando aqui um pouco atrás à pandemia, inevitável, estamos sempre a recuperar mas foi o acelerador digital, não é? Foi, sim, senhor. Que setores é que mais explodiram, não é? Que assistiu a esta... Que tem números, por exemplo? Eu tenho alguns números aqui e números muito interessantes. O fator que mais explodiu, e aliás, nós temos aqui uma dupla preocupação, vou dizer. Uma, não vou negá-lo, negócio, porque nós vimos, e se calhar é um dado interessante e relevante sempre, nós vimos a nossa faturação, o recorde de quebra da nossa faturação foi de 58%, o que é uma coisa perfeitamente disparatada. Para ter uma ideia, por nós passam 20 mil milhões de euros por ano, por isso imagino uma quebra deste género. Se formos ver até, e agora só mais um pormenor, entre mercado nacional e mercado estrangeiro, o mercado nacional chegou a roçar os 60% de quebra e o mercado estrangeiro chegou a roçar os 91% de quebra. Infelizmente, year to date, o mercado estrangeiro ainda está em 55% de quebra. Bom, o que é que acontece? Começámos de uma parte, sim, negócio, outra parte, mais pensar quais são os negócios que precisam de nós neste momento. Então nós falámos, e o Rui há pouco falou também do mesmo negócio, a primeira coisa que nos preocupámos foi com as farmácias. As pessoas precisavam de farmácias, precisavam disto, e por isso foi precisamente colocar em grande parte das farmácias, o contactless, quem não tinha fizemos upgrades, quem não tinha aceitação, quase todas as farmácias têm, perguntámos se queriam trocar ou não connosco e, essencialmente, e começou a ter uma adesão brutal, foi o pagamento de farmácias remoto com a tal solução Ed Payments. Ou seja, não há site, não há integrado, não há nada, é o telefonar para a farmácia e dizer, olha, preciso disto, então como é que eu lhe pago? Olha, receba aí o seu WhatsApp e paga. Okay. E isto foi com uma adesão brutal, tivemos qualquer coisa de crescimento, como 48% em termos de farmácias. Foi o nosso recordista e hoje é, sem dúvida ainda, por isso já year to date, é o setor que mais aumentou a faturação. Estamos a falar de 42% de aumento de faturação. A seguir a isto, e logo muito junto é relativo, com 32%, aparece o retalho alimentar. Ou seja, as pessoas deixaram de querer as grandes superfícies, ou se viraram para as compras 100% online, e houve muita gente, mas como também todos sabemos, houve entupimentos, ou seja, as estruturas das grandes superfícies não estavam preparadas para, aliás, ninguém estava preparada. E por isso foi estas pequenas mercearias, como a tal da minha mãe, salvo seja, da rua da minha mãe, que começaram a ter que ter e a virarem-se. E realmente a capacidade humana é extraordinária. Por isso eu acho que desta pandemia aprendemos uma mata de coisas. Entre elas, adaptamos perfeitamente, andamos todos com uma mascarilha armados em zorro e já achamos isto normal, já não nos cumprimentamos e nós latinos temos essa dificuldade. E por isso eu acho que esta adaptação foi extraordinária. Eu olho muito isto, obviamente com uma preocupação enorme pelo que está a acontecer, mas por um lado positivo. Houve aqui uma humanização na digitalização
curiosamente, de uma série de relações. E por isso, esta preocupação com as pessoas mais idosas, levar a casa e tal, isto também houve. O terceiro grande fator que disparou muito no princípio da pandemia, depois acalmou, por isso, e year to date estamos a falar que está um crescimento de cerca de 7% de faturação, é a parte de tecnologia. Foi os tais computadores que eu preciso, é tal, sei lá, impressora, é aquele toda a parte, um telefone, que vai sendo. E as pessoas têm que ter esses mimos. Houve quebras, por outro lado, perfeitamente históricas e assustadoras, como, por exemplo, a moda. As pessoas deixaram de comprar. Temos que acelerar, mas já agora só aqui uma questão também curiosa. Falámos de retalho, de tecnologia, das farmácias. Também se compraram automóveis na internet? Também se compraram automóveis na internet. Tivemos uma marca que veio ter connosco e depois isto começou a estratificar-se e a dizer, eu tenho que continuar a vender. Houve uma quebra no mercado automóvel brutal e então o que fizeram foi, com este payments, a coisa mais básica da mercearia, entre aspas, fizeram isto. Começaram a sinalizar-se carros online e por isso as pessoas veem, têm o carro, escolhem a cor e venderam-se carros assim, sob notícia. Quem também fez isto muito foi os mercados de usados, começaram inclusive a mostrar o carro com vídeo, paga o carro online e alguém do stand de usados vai entregar o carro, por isso. Não tem dimensão, não é? Rui, fazer uma encomenda na internet, desculpa aqui a expressão, mas pode ser tão rápido como estrelar um ovo, não é? É uma coisa super rápida. Mas aqui o que eu gostava de perceber é, os prazos de entrega, a logística, continua a ser o grande desafio do e-commerce, não é? Sim, continua, há duas... Continua de facto a ser um desafio, mas hoje em dia também já estamos em prazos bastante curtos. Portanto, nós no CTT entregamos 90% da nossa carga de encomendas é entregue no dia seguinte. Obviamente que é quando chegam a Portugal. Muitos dos que vêm da China, obviamente, já tiveram prazos anteriores que entretanto passaram desde a origem. Mas já estamos neste volume de encomendas com um prazo de apenas de um dia. Eu acho que inclusive neste momento, mais do que a experiência de entrega, que cada vez está mais curta, é a parte da experiência de compra, que é o grande desafio, que é, por exemplo, a parte das devoluções, que é algo que neste momento está a crescer bastante também na nossa rede, que é um processo de logística inversa, mas que é muito importante tê-lo. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas a ir à loja, experimentar, não gosta, volta a pôr no cabide. Aqui o voltar a pôr no cabide é voltar a pôr na caixa e devolve. E portanto esse processo está bem montado já há bastante tempo e permite ter essa experiência. E se as lojas tiverem isso à sua disposição, de certeza que vão vender muito mais. Ok, e assim, por um lado, gostava de lhe perguntar que tecnologias é que podemos esperar para os próximos tempos, em termos de correio, não é? E de certa forma também por outro, se vamos continuar a ter os carteiros a bater à porta. Sim. Eu acho que no mundo digital, o físico tem cada vez mais possibilidade de diferenciar as marcas. É uma oportunidade que muitas marcas neste momento já estão a agarrar. É olhar, tenho um exemplo em casa que esta semana comprámos para a minha filha o Mario Lego Kart, e que é uma mistura fantástica entre o físico e o digital, porque é um Mario em Lego e que depois mistura-se com a aplicação e dá para fazer esta interação. E, portanto, esta mistura entre o físico e o digital é, de facto, uma forma das marcas se diferenciarem. E depois, mesmo na parte das encomendas e do correio, há formas que as marcas se podem diferenciar. Eu lembro-me sempre da forma como a Revolut me mandou o cartão para casa. Não me mandou simplesmente numa carta com um cartão. Mandou-me numa peça de marketing estilizada, com bom aspecto. E, portanto, os CTT são o melhor player para fazer esta intermediação entre as marcas e os clientes. Essa experiência física que também conta, não é? Sim, conta bastante. E no resto, mesmo a proximidade que nós temos com os clientes finais ajuda a fazer serviços não só para empresas, como também para entidades públicas, como é o exemplo de estarmos a entregar os cartões de cidadão hoje em dia à porta em cada casa das pessoas, porque não havia forma de, nos registros de notariado, neste momento, estar a entregar o volume de cartões que era necessário. Tiago, aqui uma nota final, que o nosso debate está quase a terminar, mas gostava de ouvir quais é que são as tendências que consegue, de certa forma, apontar aqui para o nosso futuro desta digitalização e do e-commerce.
Eu acho que esta parte de digitalização vai vingar cada vez mais. Há uma coisa que se fala há muito tempo que é a omnicanalidade, mas a verdade é que temos tido cada vez mais, e estamos com muitos pilotos, em eu entrar rápido num restaurante, escolher com o meu telefone, pedir com o meu telefone, venha-me à mesa entregar as coisas, por enquanto eu não vou à cozinha buscar, e depois no final faço a minha conta, dou a minha gorjeta, pago com o meu telefone e vou-me embora. Por isso, isto é uma operação 100% e-commerce, num sítio 100% físico. Ou seja, esta omnicanalidade e esta mistura está cada vez mais clara. Isto também é aliado a uma coisa muito importante, e eu gostava de diferenciar isso, que é a parte da segurança. A segurança de uma transação online, eu diria que é superior a uma segurança de transação física de dinheiro. O dinheiro pode ser roubado, pode desaparecer, etc. Aqui não. Aqui há, primeiro, 3 fatores de autenticação que são importantíssimos, que são mandatórios neste momento, uma coisa chamada Strong Customer Authentication, que é ter a posse de alguma coisa, que é ter a inerência dessa mesma coisa e ser um conhecimento meu. Por isso, o conhecimento meu é um PIN, a posse é um telefone, por exemplo, e a inerência é, por exemplo, toda a parte biométrica que pode ser utilizada. Isto, aliado a um outro fator importantíssimo, é que eu, numa compra com um cartão, isto é a parte do cartão agora começa a desaparecer um bocadinho, mas com um meio de pagamento eletrónico, eu posso, inclusive, dizer eu não quero e não aceito este pagamento, porque este pagamento foi falso. Quando for com dinheiro já desapareceu, por isso. É cada vez mais seguro, aliás, é muito mais seguro estar a fazer este género de compra, por isso é algo que... Ok, então, só reforçando aqui esta ideia, lá para casa também para quem nos está a ouvir, é que pagar em dinheiro vivo já não é tão seguro como pagar digitalmente, não é? Não é de todo. Temos o controle de todas as transações e, de certa forma... É muito mais seguro fácil. pagar digital. Aliás, eu tenho 3 filhos naquelas idades de 17 ou 19 até aos 23 e não têm dinheiro. Não têm dinheiro, têm telefones. É o que eles têm hoje em dia. Não têm dinheiro, ponto. É giro, como é que a coisa já... Esta geração mais nova deixou de usar o dinheiro. Apesar de que o dinheiro não vai desaparecer, na minha opinião. Ok, muito obrigado. Rui, alguma nota aqui final queira apontar? Não, só reforçar de facto aqui o nosso compromisso com a ajuda às empresas e a ajuda principalmente às PMEs para que possam estar dentro do comércio online, especialmente nesta parte do comércio local. Nós acreditamos que é muito importante que o comércio local possa estar dentro de plataformas e-commerce e acreditamos que a nossa aplicação aqui de CT Comércio Local possa dar uma ajuda muito importante para esses comerciantes que precisam de vender e que vão precisar de atravessar ainda mais aqui alguns meses neste período complicado. Okay. Muito obrigado aos dois. Vamos terminar este debate super interessante que podíamos continuar aqui muito mais tempo a falar. Falámos de métodos de pagamento seguros, de como a logística também está a evoluir e fica aqui o testemunho. Muito obrigado. Obrigado à CEPI também. Obrigado.